O recurso de SQL injetada no Plune é uma importante ferramenta para alterar as SQLs geradas automaticamente pelo Plune. Em qualquer consulta, inclusão, alteração ou qualquer operação que é feita no sistema, as SQLs são geradas automaticamente pela plataforma, sem que o programador tenha que necessariamente se preocupar com esse tipo de programação. Então, portanto, numa consulta, quando uma coluna é ocultada, por exemplo, ou nós ordenamos a consulta por uma coluna específica, o sistema gera essas SQLs automaticamente e o retorno é depois parseado pela plataforma. Um exemplo mais comum de uso de SQLs injetadas é nas consultas de select, evidentemente. Por exemplo, na coluna de proprietário, quando nós queremos restringir a consulta somente àqueles registros que o usuário atual, né, é proprietário. Então, digamos que nessa tabela teste X, que nós temos 4 registros, nós gostaríamos, na verdade, que o usuário pudesse ver apenas aqueles registros que ele próprio criou e não os registros que outros usuários criaram. Então, ele iria ocultar, iríamos injetar uma SQL, uma cláusula where, nesse caso, para resolver esse problema. Na prática, então, a gente tem o cadastro da tabela. E na aba aplicativos e sistemas, a gente tem a aba SQL injetadas. Por padrão, nenhuma tabela tem SQL injetada alguma, mas nós podemos incluí-las facilmente aqui. Então, um exemplo, primeiro, a gente pode escolher uma descrição para essa SQL injetada. No tipo da SQL injetada, nós podemos escolher aonde que essa SQL e quais cláusulas vão ser injetadas no sistema. Por exemplo, podemos escolher injetar SQL nos selects, nos where ou em cross joins, dependendo do caso. Existem uma série de opções diferentes, como por exemplo, injetar em todos os selects, nesses casos aqui, somente nos selects de registro único, ou seja, de instanciamento de registros, somente nos selects de listagens de tabelas, ou no where de select, no where de delete, no where de update, no where de insert, ou em todos os where. É interessante notar que no caso do where de insert, né, a cláusula insert tradicionalmente no SQL não possui a cláusula where. No entanto, o Plune ele trabalha com o conceito de where também em insert para eventualmente poder executar essa operação mais facilmente e restringir permissões. Nesse caso, então, a gente quer trabalhar com a restrição em todos os registros, né? Uma restrição de where, então eu vou ter que escolher um lugar onde eu possa colocar um where, né, em todas as consultas. Eu vou escolher essa opção aqui, que talvez seja a que mais se encaixe nesse nosso caso. Na expressão SQL, né, que podem ser várias, às vezes em algumas a gente pode injetar várias cláusulas, mas nesse caso aqui eu tenho a opção apenas de injetar o where. Eu vou digitar a SQL que eu vou querer injetar. Nas SQLs, a gente pode utilizar também o template toolkit, que a gente está mais acostumado a usar com HTML, porém nada impede que nós usemos o template toolkit com SQL, e esse é um caso onde isso pode ser feito. Então, primeiro nós vamos descobrir via template toolkit qual o nome do usuário. E vamos colocar o nome da coluna. Usamos a expressão especial self para referir-se à própria tabela. É importante usar a expressão self porque nem sempre nas SQLs o nome da tabela é exatamente igual ao nome da tabela, porque ele pode ter um alias para essa tabela e o nome eventualmente pode mudar do nome padrão. Então nós usamos o self, que vai englobar o nome da schema e o nome da tabela, independente do nome que ele receber na consulta específica. Então nós vamos dizer que na nossa tabela o campo user ID, que contém o usuário, deve ser igual a o nome do usuário logado conforme ele trabalha a expressão em template toolkit.
Isso realizado, temos já automaticamente isso inserido e todas as SQLs do tipo select, update, delete e insert terão injetadas uma cláusula where com as informações que nós colocamos abaixo. Logo após a inclusão, nós podemos voltar e testar, ver qual é o efeito que essa SQL vai ter. Então, agora a SQL que antes retornava 4 registros, nós temos apenas 2 registros, né? Porque a cláusula where está restringindo a consulta apenas dos dados cujo proprietário é o usuário logado atualmente, nesse caso o root. Um último detalhe interessante de salientar é que as SQLs injetadas são feitas em nível de programação e não em nível de execução do usuário final. Logo, as SQLs injetadas são um recurso importante para atribuir permissões, porque o usuário final não escolhe se ele quer ou não as SQLs injetadas. Elas são sempre injetadas em todas as tabelas.